Eis aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Isaque a seu pai Abraão. E Abraão vai e fala o quê? Deus proverá, meu filho. Simbora tomar uma xícara de café com uma dose de fé, nosso café com fé em nome de Jesus. Que sacrifício foi esse aí? Que sacrifício. O sacrifício, sabe, é o ápice da fé, sabe, é crer. Bora entender um pouquinho. E hoje nossa palavra vai ser lá em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Vamos ver o que se diz essa palavra de hoje. Bora, Gênesis 22, a partir do versículo 1, que diz bem assim. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra do Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs o céu em seu jumento, tomou-se consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo dourado, retornaremos a vós, né? E foi. Versículo 6 diz bem assim. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo, o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que coisa, né, gente? Que fé é essa? Mal sabia Isaque que o holocausto ia ser ele mesmo, o sacrifício ia ser ele. E disse a Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Imagina como Abraão se sentiu ao fazer isso, gente. Você já parou para imaginar? Com certeza, eu imagino que o coração de Abraão, naquele momento, nossa, deve ter gratuito. Mas ele obedeceu ao Senhor. O Senhor disse que vai lá com o teu filho, faz um sacrifício. O único filho que ele tinha. Né? O sacrifício é o ápice da fé. Você não faz sacrifício se você não crê, né? Isso não é somente para Deus, não. É em todas as áreas da nossa vida. Você só sacrifica algo que você crê que você vai ter um retorno, que você vai ter algo, sabe? Uma resposta através daquilo, entendeu? Né? E Deus deixou Abraão passar, sabe? Para aquela prova de... Olha, quero ver se ele vai... Deus sabia o que Abraão já ia fazer, mas ele queria mostrar para Abraão quem ele era. Deus conhece Abraão. Acho que ele conhecia o que Abraão ia fazer, que ele ia obedecer, mas Deus queria mostrar para Abraão quem ele era, sabe? E também para servir de testemunho para todos, aquele ato, né? Ia ser um testemunho para todos, né? E por isso que Abraão se tornou o pai da fé, né? Abraão ele não fez milagres, grandes milagres, como cair fogo do céu, né? Abrir mar, não. Abraão não fez nada disso, mas ele provou a Deus a fé dele pelo sacrifício, sabe? Ele sacrificou algo que ele mais amava, algo que ele esperou 100 anos para conquistar. Ele pensou, creio que Abraão pensou assim, mas Deus tinha feito promessas através de Isaque. Abraão acho que ficou meio confuso na hora ali. Toda vez que você crê, você mostra quem é você e o que está dentro de você. Abraão é o pai da fé por quê? Porque foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus era o primeiro em tudo.
Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus acima de tudo? Deus é o primeiro em tudo. E Deus não aceita o segundo lugar em nada, não, gente. Deus é o primeiro, tá? Deus é o primeiro em tudo. Entenda isso, em tudo. E Abraão provou para o Senhor, tu estás acima de mim e de tudo, de todos. Meu filho, Isaac, meu único filho. Meu filho da velhice, meu milagre. Mas se o Senhor quer, eu vou te dar. Mas eu creio que ele ficou confuso, sabe por quê? Porque Deus tinha feito promessas na vida de Isaac, entendeu? Foi obedecer a ordem do Senhor, mas eu creio que ele deve ter ficado perguntando-se. O Senhor fez promessas de Isaac, que ia multiplicar minha descendência através de Isaac. Como é que o Senhor pede para mim fazer um sacrifício de Isaac? Sabe? A gente crê, mesmo sem entender o que está acontecendo. Você vai lá e faz, o Senhor mandou, faça, obedeça, mesmo se você entender o porquê. Porque o Senhor não é homem para que minta. Quando o Senhor promete algo, ele cumpre, né? Mas ele quis testar, provar Abraão, sabe? Queria mostrar até para Abraão mesmo, tá vendo? Que homens tu és? Temente a mim, tu me amas, me colocasse acima de tudo. Ele quis provar isso para Abraão. Por isso que Abraão se tornou pai da fé, sabe? Por isso. Continuar aqui, eu parei no versículo 9, não foi? Meu filho, assim também, chegaram... Não, parei no versículo 9. Agora, versículo 10, né? Ele pôs um altar em ordem, a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado nos seus chifres, em um mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu-lhe em seu lugar do seu filho. E chamou Abraão no nome daquele lugar, o Senhor proverá. Diz até o dia de hoje. No monte, até os dias de hoje se chama, no monte do Senhor se proverá. Por isso que Abraão se tornou pai da fé. Sabe por que ele se tornou pai da fé? Né? Porque ele deixou esse exemplo que nós devemos sacrificar, sabe? A nós mesmos. Se for necessário, se sacrificar a nós mesmos, né? Ele sacrificou a ele mesmo, ali, o filho dele, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, né? É como Jesus fala lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, siga-me, né? Não é somente o sacrifício material, mas também da própria vontade, o seu eu. Você tem que negar todos os dias o seu eu para fazer a vontade do Senhor, para ser obediente ao Senhor. Tudo o que vier a se formar primeiro em nossas vidas torna-se o nosso Deus. Tudo que você colocar acima do Senhor, você está deixando que o nosso Deus deixe de ser o seu Deus. Dá para entender? Tudo que você colocar acima do Senhor, você está colocando aquilo como seu Deus. Então, o que a gente aprende com Abraão? O que a gente aprende, né? Abraão nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a seguir a sua vontade, mesmo quando não entendemos tudo, quando não entendemos nada, né? Nos ensina a obediência a Deus, né? Ele é um exemplo de obediência a Deus, né? Ele deixou tudo para seguir a Deus, mesmo sem entender nada que estava acontecendo, mas ele fez, ele obedeceu, ele foi lá e fez. Abraão nos ensina que só há um só Deus, um só e verdadeiro Deus, e que não há outro. Então, se o Senhor te mandar pula ali, ele pula. Desce aqui espinha dele, ele vai. Sabe, Abraão, ninguém na Bíblia, ninguém, né,
fez tamanha ousadia, sabe assim, um sacrifício que nem Abraão. Nossa, você acha que Abraão foi sorridente, contente? Ele foi ali amargurado, triste ali com o coração. Mas o Senhor está pedindo, o Senhor está mandando, eu tenho que obedecer. Por mais que isso me doa. Meu filhinho, que eu amo, Isaac, que eu tanto esperei, o milagre, sabe? Meu milagre, meu filho da velhice. Mas não sei o que, eu tenho que fazer, eu vou. E o Senhor chegando lá, Abraão, um toque nele. O cordeiro estava lá. Pergunto, o que você tem que sacrificar para o Senhor? Do que você tem abrido mão em prol do Senhor? Porque sacrificar algo, antigamente a gente sacrificava lá, fazer um cordeiro, um animal, né, fazer um holocausto e tal, e dava como sacrifício ao Senhor, como oferta ao Senhor. E hoje, né? Hoje não precisa fazer, hoje você não precisa fazer holocausto com o animal. Mas qual é o sacrifício que você tem feito? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem vivido para o Senhor? Por mais que dor, por mais que o processo, por mais que a caminhada seja difícil, entenda, Deus proverá. Deus proverá um cordeiro para o holocausto. Não se preocupa não. Apenas obedece. Se o Deus que Deus mandou, vai, obedece. Faz como esse exemplo que Abraão nos deixou, obedece. Eu não ia compartilhar, mas assim, eu estou sendo desejo de compartilhar, porque o Senhor quer que eu compartilhe isso com vocês. Mas ontem, hoje é terça-feira, não é isso? Nessa madrugada dessa terça-feira, eu não tive um sonho, não. Eu tive um pesadelo terrível. E eu ali acordei assustada e fui logo orar ao Senhor de madrugada, né? Fiquei ali orando, conversando com o Senhor. Só eu e Deus sabe a angústia que eu senti. A angústia que eu estava sentindo, né? Esse pesadelo começou em mim e em terminar em alguém que eu tanto amo, né? E aquilo mexeu demais comigo, sabe? Me angustiou de uma maneira. Eu digo, Senhor, venha cá. Eu comecei a me sentir, eu digo, Senhor, foi assim que Jesus sentiu angustiado naquele momento no Getsemane, porque a minha alma está angustiada, está numa profunda tristeza agora, sabe? Não foi fácil, não. Aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu não quero entender. Isso não é sonho, isso é um pesadelo, eu não quero entender. Apenas só quero que o Senhor aqui, ó, acalme o meu coração. O Espírito Santo vem abraçar a minha alma neste momento, porque está muito angustiada, com medo, sabe? Eu senti tanto medo, gente, tanto medo. Foi algo assim inexplicável. Meu coração chega, nossa, apertava-se de um jeito que parecia que, sabe, queria assim, ser esmagado. Aí eu comecei a lembrar de Abraão. Eu tinha já preparado a palavra, né, para hoje, o sacrifício de Isaac. Eu disse, como doloroso foi para Abraão ter fazer isso, gente. Não foi fácil, não. Mas ele fez obediência ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu não quero entender, apenas eu quero que o Senhor reforce minha estrutura, meu emocional e cuida de mim. É isso que eu quero. E a madrugada inteira ali, eu não quero entender, Jesus, eu não quero entender o significado, o que está acontecendo, eu não quero entender, não quero. Eu só quero que o Senhor acalme minha alma, acalme esse meu espírito aqui que está angustiado, sabe? E ali começou a passar um filme na minha mente, sabe? Aquela angústia, aquele aperto, tudo o que eu senti, gente. Antes de perder o meu marido, eu senti essa madrugada tudo do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. A angústia, aquele negócio, sabe? No exato momento, pra vocês terem noção, no exato momento que tiraram a vida do meu marido, eu senti na hora. Eu senti aqui um negócio que dentro. Eu estava bem, de repente eu desabei em um choro, sabe? Uma coisa angustiante. E essa madrugada eu estava sentindo isso novamente. Eu digo, Senhor, por isso que eu tive tanto medo. Por isso que eu senti tanto medo. Porque a gente tem passado por isso. Isso é uma sensação horrível, não desejo para ninguém. Só sabe que já passou, que já viveu isso, que vai entender o que eu tô falando. É uma dor no peito, uma angústia que só sabe, não tem como explicar, gente, não tem como explicar. E ali eu orei, me sentei na cama, né, e coloquei um louvor. Isso era 2h pouca da manhã, coloquei um louvor, fiquei ali. Gente,
Dali em diante eu não consegui pregar meu olho. Aí aquela sensação de perda. Eu ficava olhando pro meu telefone, digo, meu Deus, já chegava a notícia ruim. Sabe, foi uma angústia tão grande, só eu e Deus sabe a batalha que foi essa madrugada pra mim, gente. Eu não preguei o olho. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou gravar o Café com Fé amanhã? Eu não vou ter estrutura para gravar o Café com Fé. Eu já aí, quando foi quase 4h40, quase 5 horas, eu olhei no relógio, né? Eu comecei a adormecer, eu comecei a me acalmar e eu comecei a adormecer. Acordei já era 8h40, mais ou menos, sabe? Dores, angústias que a gente sente, né? É inexplicável. Só o Senhor. E eu louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aí eu começava, eu digo, Senhor, eu sei que tu estás assim comigo, ó, de mãos dadas comigo. Eu não quero entender não, Jesus, não quero entender o que é isso, o que está acontecendo, não quero entender não, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo assim, lado a lado comigo. Só peço que o Senhor reforce minha estrutura, meu emocional, meu psicológico, sabe? Refrigera a minha alma. E eu comecei a conversar, fiquei conversando com o Senhor, e eu começava a respirar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E ele foi, sabe, foi uma batalha, assim, sabe, tão, é algo inexplicável. Eu confesso pra vocês, eu só vivi isso, mas eu não só vim entender tudo isso que eu vivi depois que meu marido morreu, que eu entendi. Mas eu vivi tudo isso antes, foi tipo uma preparação para eu receber a notícia da morte do meu marido na época, sabe? Você diz ao Senhor, Senhor, não importa o que for, o que tiver de acontecer, não sei o que é, Jesus, não sei. Eu só sei que eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. E sei que tudo que o Senhor fizer acontecer na minha vida tem propósito, né? Não importa. Né? E eu não entendi tudo isso por conta de um sonho não, um pesadelo, gente. Foi assim, algo muito inexplicável. Assim, só o Senhor Deus sabe como foi. E ali, isso me gerou, sabe, um medo, sabe, de perder, sabe, quem tanto amamos. Eu digo, Senhor, me ensina a ser como Abraão foi, que Abraão confiou em Ti, mesmo sem entender nada. E eu quero confiar em Ti também, mesmo sem eu entender nada. Jesus, continua comigo, faz eu entender, confiar em Ti, mais nada. Deu uma cochiladazinha, né, das 5 até umas 8h40, acordei e digo, Senhor, quando eu olhei no relógio, meu Deus, 8h40, ainda eu vou gravar o Café com Fé. Tenho que sair, tem que ir na escola do meu filho hoje, que é a entrega dos boletins. Eu digo, hoje o meu dia tá bem corrido. Mas eu vou gravar o Café com Fé, não importa a hora que eu consiga colocar, não sei, mas eu vou gravar o Café com Fé em nome de Jesus. Eu vou sim, para a glória do Senhor, né? Entenda uma coisa, Deus proverá, não importa a situação, confie. Siga esse exemplo aqui de Abraão. Confie, mesmo sem entender, confie, Deus proverá, em nome de Jesus. E esse foi nosso Café com Fé de hoje, né? Aquele cheiro no coração que o Espírito Santo faça presente no teu lar, na tua família, no teu trabalho, por onde você passar, o Senhor é contigo. E nunca esqueça, jamais não coloque nada nem ninguém acima do Senhor, teu Deus, na tua vida. Amém? Cheiro.